O que faz um homem olhar para o céu e pedir a Deus o dobro do poder de um profeta que já incendiava nações? É assim que começa a história de Eliseu, um dos personagens mais misteriosos e poderosos de toda a Bíblia. Antes de ser conhecido como o sucessor de Elias, ele era apenas um agricultor, alguém comum, alguém que jamais imaginaria que o céu o chamaria pelo nome. Mas naquele dia, enquanto segurava o arado e conduzia os bois, o impossível aconteceu. Elias, o profeta do fogo, simplesmente se aproximou e lançou sobre ele o manto, sem explicações, sem aviso, como se o próprio Deus tivesse tocado seus ombros. E o que Eliseu fez? Ele não pediu tempo, não fez perguntas, não hesitou. Queimou o arado, sacrificou os bois, rompeu com tudo o que o prendia ao passado e seguiu o homem que falava com relâmpagos. Ali, naquele momento silencioso e determinante, começa a jornada de um profeta que seria lembrado não apenas por milagres, mas pela ousadia de desejar uma porção dobrada do espírito de Elias. Uma ambição santa, perigosa, quase insana. Muitos perguntam: como alguém tão comum teve coragem de pedir tanto? A resposta está justamente no que Eliseu enxergou naquele manto. A chance de viver não uma vida comum, mas uma vida guiada pela voz divina. O chamado estava feito. O caminho já não podia ser outro, e a pergunta que ecoa desde então é simples, mas profunda. Qual preço um homem está disposto a pagar para carregar o impossível? A caminhada de Eliseu ao lado de Elias não foi comum. Cada passo parecia carregado de um peso invisível, como se o céu estivesse prestes a abrir um segredo proibido. Os profetas das cidades murmuravam, inquietos, anunciando que algo grandioso estava para acontecer. Elias seria tomado, levado, arrancado da terra por Deus. E apesar de todos avisarem Eliseu, ele permanecia firme, repetindo sempre a mesma frase: não te deixarei. Era mais que lealdade, era determinação. Eliseu sabia que aquele momento definiria tudo. Em Gilgal, Elias tentou deixá-lo. Em Betel, insistiu para que Eliseu ficasse. Em Jericó, repetiu o pedido. Mas Eliseu recusava, como quem se recusa a perder a última chance de tocar o impossível. Talvez ele soubesse que a unção dobrada não viria facilmente. Talvez entendesse que promessas divinas sempre exigem persistência humana. Quando chegaram ao Jordão, o ar parecia pesado. Elias enrolou o manto e golpeou as águas. O rio se abriu, como se reconhecesse quem pisava à sua frente. E Eliseu atravessou ao lado do profeta, sentindo que aquele seria seu último passo como discípulo, e o primeiro como herdeiro de algo maior. Do outro lado do Jordão, Elias finalmente perguntou: pede-me o que queres. Era a pergunta que poderia mudar um destino. E Eliseu, sem medo, sem hesitar, pediu o impossível. O vento soprou diferente quando Eliseu respondeu. Não pediu riqueza, não pediu autoridade, não pediu fama entre os profetas. Ele elevou a voz com uma ousadia que poucos no mundo espiritual têm coragem de ter. Peço porção dobrada do teu espírito. Elias o encarou com um olhar profundo, como quem analisa a alma inteira de um homem em um único instante. Aquele pedido não era apenas ousado, era perigoso. Apenas alguém disposto a carregar um peso maior que o de qualquer outro profeta poderia fazer tal oração. E Elias respondeu: coisa dura pediste, não porque fosse impossível, mas porque exigiria entrega, persistência, responsabilidade e santidade. Ser porta-voz de Deus nunca foi fácil. Ser porta-voz dobrado era ainda mais complexo. Elias então revelou a condição: se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. O céu parecia prender a respiração. O silêncio ao redor era quase sagrado. Eliseu sabia que não poderia desviar os olhos nem por um segundo. E ali, na margem do Jordão, o destino estava prestes a ser rompido, dividido e reconstruído.
O profeta mais temido de Israel seria elevado aos céus. E um novo profeta, ainda maior, estava prestes a nascer. Enquanto caminhavam e conversavam, algo começou a mudar no ar. O vento soprou mais forte. As árvores se inclinaram como se reverenciassem uma presença invisível. E então, aconteceu. Um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, surgiu rasgando o céu com um brilho tão intenso que iluminou toda a margem do Jordão. O som parecia o estrondo de 1000 tempestades. Entre Eliseu e Elias, as chamas se ergueram como um muro celestial. Eliseu tentou avançar, mas não conseguiu. Era como se o próprio Espírito de Deus dissesse: ainda não. E Elias, o profeta que enfrentou reis e destruiu falsos deuses, foi elevado ao céu em um redemoinho, envolto em luz, em glória, em poder. A terra parecia tremer, o céu parecia cantar. E Eliseu, vendo tudo, gritou com o coração rasgado: meu pai, carros e cavaleiros de Israel! Era o grito de quem perde um mestre, mas também de quem reconhece a grandeza espiritual daquele momento. O manto de Elias, símbolo de autoridade, unção e missão, caiu diante de Eliseu. O céu fechou o espetáculo. O silêncio voltou. Mas Eliseu sabia, nada seria como antes. Eliseu ficou sozinho diante do Jordão. O vento ainda carregava o cheiro do fogo celestial que levara Elias. Mas agora, tudo estava quieto. Só ele e o manto. O manto que antes repousava sobre os ombros do maior profeta de sua geração. O manto que havia tocado reis, desafiado exércitos e enfrentado tempestades. Eliseu o pegou com as mãos tremendo. Esse era o momento. Não havia mais Elias para guiá-lo. Não havia mais alguém para dividir as águas. Agora era a vez dele. Ele caminhou até a beira do rio. As águas corriam fortes, como se o desafiando. Mostre se realmente recebeu a unção. Eliseu levantou o manto, respirou fundo e golpeou a superfície do Jordão, declarando: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Por um instante, nada aconteceu. O silêncio pesou. O coração de Eliseu acelerou. Então, o som veio, um estalo profundo, um rugido aquático. O Jordão começou a se abrir novamente, não por Elias, mas por Eliseu. As águas se dividiram para a direita e para a esquerda, revelando um caminho seco. Era a resposta de Deus. A unção agora está com você. E enquanto atravessava, Eliseu sabia que acabava de dar seu primeiro passo como sucessor legítimo. O homem comum havia ficado para trás. Agora caminhava um profeta marcado pela glória do céu. Assim que Eliseu atravessou o Jordão, homens da escola de profetas o observavam ao longe. Eles haviam visto Elias subir aos céus, mas ainda restava uma dúvida. Será que Eliseu realmente recebeu a unção? Quando o viram repetir exatamente o milagre do Jordão, ficaram impactados. Os olhos deles se arregalaram e, um a um, se aproximaram, inclinando a cabeça em respeito. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Era oficial. O céu havia confirmado. E agora os homens reconheciam. Mas ainda havia uma inquietação no coração deles. Talvez por medo, talvez por incredulidade. Mestre, deixe-nos procurar Elias. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado a algum monte. Eliseu respirou fundo. Ele sabia que Elias não voltaria. Sabia que o fogo que vira no céu não era uma ilusão. Não enviem ninguém. Ele não está mais entre nós. Mas eles insistiram, suplicaram, pressionaram, imploraram até desgastar o coração de Eliseu. Finalmente ele cedeu. Vão, então. Enviaram 50 homens. Eles buscaram por 3 dias, vasculhando montanhas, vales, cavernas. Nada. Ao retornarem cabisbaixos, encontraram Eliseu esperando calmamente. Ele apenas disse: eu não lhes disse que não encontrariam? Não havia orgulho em sua voz, apenas a certeza de quem carrega um chamado verdadeiro. A partir daquele momento,
Ninguém mais duvidaria que o profeta escolhido por Deus agora era Eliseu, o homem que recebera porção dobrada. A fama de Eliseu começou a se espalhar, e logo os líderes da cidade de Jericó foram ao encontro dele. Havia urgência nos olhos deles, uma mistura de esperança e desespero. Senhor, como vê, nossa cidade é agradável, mas a água é ruim e a terra é improdutiva. As pessoas adoeciam, as plantações morriam, os animais definham. Havia uma maldição silenciosa pairando ali havia anos. Eliseu ouviu atentamente e respondeu com calma: tragam-me um prato novo e coloquem sal dentro dele. Parecia estranho. Sal não cura fontes, não restaura rios, mas o milagre não estava no sal, estava na obediência. Com o prato nas mãos, Eliseu caminhou até a nascente principal da cidade. A água fluía turva, quase amarga. O silêncio tomou conta, enquanto o profeta erguia a mão e derramava o sal sobre as águas. Em seguida, sua voz ecoou com autoridade celestial: assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas, não causará mais morte nem esterilidade. Naquele instante, algo invisível tomou forma. Um vento leve passou pela superfície da água. O brilho ali mudou. A fonte parecia respirar novamente. Os homens se entreolharam em espanto. Crianças correram até a margem, pegando a água nas mãos, provando, gargalhando. Os líderes choraram, ajoelhando-se diante do milagre. Era o primeiro grande sinal público de que Eliseu não era apenas sucessor de Elias, mas um profeta com o próprio selo de Deus sobre si. Naquele dia, Jericó reviveu, e a notícia do milagre se espalhou como fogo em campo seco. Após o milagre em Jericó, Eliseu seguiu viagem para Betel, uma cidade conhecida por sua idolatria e desprezo pelos profetas do Senhor. Era um lugar onde o coração do povo se afastara completamente da fé, e isso criara uma geração que zombava daquilo que era sagrado. Enquanto Eliseu subia o caminho rumo à cidade, um grupo de jovens saiu ao seu encontro. Não eram crianças inocentes. A palavra usada no texto original indica jovens violentos, insolentes, ligados à idolatria local. Eles cercaram Eliseu rindo e zombando. Sobe, careca, sobe! A frase era mais do que uma ofensa física. Eles estavam desprezando o chamado profético, zombando do milagre recente de Elias ter subido aos céus. Era como dizer: se você é homem de Deus mesmo, desapareça daqui como Elias desapareceu. O insulto carregava ódio espiritual, desprezo pela autoridade divina. Eliseu parou. Seu olhar ficou sério. Não havia ira humana em seu semblante, apenas o peso da justiça. Ele virou-se e os amaldiçoou em nome do Senhor. A zombaria ecoou por um instante, até que o som foi engolido pela floresta ao lado. De repente, 2 ursas surgiram dentre as árvores, rugindo com força. O grupo de jovens entrou em pânico, correndo em todas as direções, mas era tarde. As ursas atacaram, dispersando-os e pondo fim à insolência que tentava se levantar contra Deus. Não foi crueldade, não foi vingança pessoal. Foi um sinal para toda a região idolatra. Ninguém despreza impunemente o que é santo. Depois disso, o profeta seguiu seu caminho em silêncio, enquanto a cidade de Betel assistia de longe, temendo profundamente o Deus de Eliseu. O nome de Eliseu começou a se espalhar por toda a região, e não demorou para que até reis viessem recorrer ao profeta quando enfrentavam crises. Foi exatamente isso que aconteceu quando Israel, Judá e Edom decidiram unir forças contra o rei de Moabe, que se rebelara contra eles. Os 3 exércitos marcharam pelo deserto de Edom e logo perceberam que haviam cometido um terrível erro estratégico. Não havia água. Homens, cavalos e animais estavam à beira da morte. A poeira queimava os olhos, a sede rasgava a garganta, e o pânico se espalhou entre os soldados.
O rei de Israel, Jorão, desesperado, gritou: O Senhor nos reuniu aqui para nos entregar nas mãos de Moabe. Mas Josafá, o rei de Judá, homem temente a Deus, respondeu rapidamente: Não há por aqui algum profeta do Senhor, por meio de quem possamos consultar o Altíssimo? Alguém então informou: A Eliseu, o sucessor de Elias. Imediatamente os reis foram até ele. Quando Eliseu viu Jorão, o rei idólatra, sua expressão se fechou. Nada tenho contigo. Se não fosse por respeito a Josafá, nem te olharia. O silêncio pesou, mas Eliseu chamou um músico, e enquanto as notas suaves enchiam o ar, a mão do Senhor veio sobre o profeta. De olhos fechados, Eliseu anunciou: Cavem muitas valas neste vale. Os reis se entreolharam confusos. Então o profeta continuou: Não verão vento, não verão chuva. Ainda assim, este vale se encherá de água, e vocês e seus animais beberão. E isto ainda é pouco diante do Senhor. Ele também dará Moabe em suas mãos. Ao amanhecer, quando o sol tocou o vale, a água brotou de forma misteriosa, enchendo as valas sem que uma gota tivesse caído do céu. O milagre foi tão grandioso que, ao refletir o sol, a água pareceu sangue aos olhos dos moabitas, levando-os à derrota completa. O Deus de Eliseu mostrara mais uma vez que nenhum deserto era capaz de impedir seu poder. O nome de Eliseu já estava gravado na história como o de um homem cuja vida inteira tinha um único propósito: refletir o poder e a compaixão de Deus. Mas sua jornada ainda revelaria algo ainda mais profundo, um legado que ultrapassaria sua própria vida. À medida que os anos passavam, Eliseu se tornava uma referência para reis, profetas, famílias simples, órfãos e estrangeiros. Sua casa se transformara num ponto de refúgio para quem buscava respostas, cura ou direção. Ele não acumulava riquezas, não buscava reconhecimento, não vivia para a fama, vivia para obedecer. Mesmo em sua velhice, quando as forças já não eram como antes, a presença de Deus permanecia evidente sobre ele. Reis ainda vinham consultá-lo. Homens e mulheres ainda buscavam sua palavra, e o profeta continuava firme, sempre apontando para o Altíssimo. Certo dia, Eliseu caiu enfermo, a enfermidade que o levaria à morte. O rei Joás veio visitá-lo e, aflito, chorou diante dele: meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. Mesmo debilitado, Eliseu o instruiu com clareza profética. Mandou o rei lançar flechas pela janela, profetizando vitória sobre a Síria. A chama espiritual ainda queimava dentro dele. Pouco tempo depois, Eliseu descansou. Mas sua história não terminou ali. Anos após sua morte, algo extraordinário aconteceu. Durante um enterro, homens que fugiam de saqueadores jogaram às pressas um cadáver na sepultura do profeta. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se colocou de pé. Até morto, o profeta ainda testemunhava o poder do Deus vivo. Esse foi o verdadeiro legado de Eliseu. Uma vida tão cheia da presença divina que até seus ossos carregavam a marca do sobrenatural.